Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Alexandre Donato, desta que é a disciplina que estuda aí os continentes, não é isso? Vamos dar uma olhada o que temos para essa etapa, começando pelo número da aula. É a aula de número 41 e o objeto de conhecimento, diversidade ambiental e as transformações nas paisagens na Europa, na Ásia e na Oceania, a parte 2, não é isso? No detalhamento, a economia da Oceania, agricultura, pecuária, pesca, indústria, setor de serviços, destaque para a produção de ovinos na Austrália e para a Nova Zelândia, que é um país acidentado com pequenas áreas próprias para o cultivo arável, por isso o investimento é na pecuária com gado, caprinos, veados, suínos, aves e apicultura, além do cultivo de frutas. Tudo bem? Vamos lá para a aula então. Vamos aí então, gente, falar um pouco mais sobre a Oceania, especialmente sobre a Austrália e Nova Zelândia, que são destaques aí neste continente, né? Só lembrar aqui para fazer uma emenda, né? Fazer um preâmbulo do que nós vimos em aulas anteriores, que nós exploramos mais a Oceania. Nós temos ali um continente bastante interessante que concentra a menor das populações entre os continentes do globo, não é isso? Isso sem considerar, obviamente, ali a Antártica. Então é bem pouca gente diante de toda a população mundial, são cerca de 0,6% de toda a população do mundo, dividido ali em várias ilhas, não é isso? Algumas se destacam bastante, é o caso de Austrália, de Nova Zelândia, e nós temos ali aquela divisão. E essa divisão é baseada em fatos bastante interessantes, além de fatos físicos, né? Como é o caso da Melanésia, por exemplo, que tem esse nome por conta da pele mais escura dos seus moradores, que tem aquelas pessoas com aquela característica bastante interessante da pele bem escura, olhos claros, cabelos loiros, não é isso? Depois nós temos ali a Micronésia, que é aquela parte que tem as menores ilhas, por isso Micronésia. Depois nós temos também a Polinésia, né? O poli de várias ilhas. Então, aquela região onde nós temos ali várias ilhas. Então, além de todas as características que são interessantes aí no sentido físico, demográfico, lá da Oceania, nós temos algumas outras características culturais que são muito interessantes. Uma delas, por exemplo, diz respeito ao fato de que nenhum país ali da Oceania faz fronteira terrestre com outro, né? Eu não sei se você já tinha pensado sobre isso, mas então há a possibilidade de que existam povos ali que não conheçam outras regiões além daquelas ilhas ali que habitam. E se essas pessoas, por acaso, não têm um acesso à internet, eles vivem ali a sua cultura, o seu modo de vida ali já há muito tempo preservado. Quando a gente fala ainda sobre essa região, a gente se lembra ali do tomoko, né? Aquela tatuagem lá que os maoris utilizam, que é um traço cultural que vem de muito tempo e que assim é muito original e muito pessoal daquela cultura. Inclusive há casos de pessoas que tatuam aqueles símbolos, alguns que são sagrados, tá? Alguns aí que levaram muitos anos para que alguém merecesse lá entre os maoris de ter na sua pele, eles fazem a tatuagem e vão lá e, com certeza, não são confundidos lá com aquelas pessoas que vêm da linhagem de reis, de príncipes, de princesas, não é isso? Então esses rituais se mantêm na cultura até hoje. Mas, enfim, a gente vai falar um pouco mais sobre a economia, tá? Nessa aula. Vamos dar uma olhada aqui já numa das características para a gente iniciar. Então, para falar sobre essas atividades econômicas lá da Oceania, a gente começa enfatizando aqui que a Austrália e Nova Zelândia são dois países bastante desenvolvidos. Então, esta foto que nós estamos observando, elas dizem respeito aí ou à Austrália ou à Nova Zelândia, não é isso? Já que, quando se fala ali em Papua, Nova Guiné, Fiji
e Samoa, existe um modo mais tradicional de se lidar tanto com a pesca quanto com a agricultura de subsistência. Inclusive, esse agricultura de subsistência está aí enfatizado para que a gente não esqueça de enfatizar que essa fotografia está se referindo ali àquelas áreas de cultivo em Austrália e Nova Zelândia. Tudo bem? Papua Nova Guiné, Fiji e Samoa são algumas das maiores ilhas que nós temos ali na Oceania, e lá onde se pratica então pesca e agricultura de subsistência, inclusive sendo mantidas aí culturas que vêm aí há milênios, né, sendo passadas de pai para filho. Então, nessas ilhas de maior extensão que nós falamos, a agricultura de subsistência e produtos destinados à exportação são aqueles ali coletados, né, de forma ali bem menos mecanizada, como coco, abacaxi, cana-de-açúcar, café, dentre outros. Então essas plantações, elas são ali cultivadas de forma bem mais artesanal, de forma mais orgânica e de forma menos mecanizada nessas ilhas que são as maiores ali da Oceania. Ainda sobre as atividades econômicas desta região, nós temos aqui uma interessante gravura. Se você está observando, é uma gravura lá do século XVII. Ela foi feita por Gilsenmans, lá em 1642. Observem que ela foi feita de forma aí em tons, né, de cinza, em preto e branco, mas somente as bandeiras das grandes naus ali estão com as cores da Holanda. Essa gravura, se você for procurar ela na internet, você vai ver que alguns chamam ela de Vista da Baía dos Assassinos. Então isso aí retrata um dos primeiros encontros ali entre a civilização europeia e os povos ali daquela região, que estão sendo representados, como você pode observar, nessas canoas a remo. Tudo bem? Então, australianos e neozelandeses mantiveram um comércio bastante intenso com a Europa, em especial com o Reino Unido. E isso aconteceu durante décadas, séculos, não é isso? Não que não aconteça nos dias de hoje, mas teve lá um momento em que era muito intensa essa troca ali de transações, ok? Dessa intensidade das relações comerciais que se fazia entre esses povos ali, na época lá recém-descobertos, né? Tendo feito ali os primeiros contatos, ok? Com as demandas que surgiram do Japão e da China por matérias-primas agrícolas e minerais, inclusive sobre minerais a gente vai dar uma enfatizada mais tarde, isso fortaleceu as relações comerciais com esses países, ou entre esses países citados e a Oceania. Então nós tínhamos lá algum grupo de países que mantinha essa relação comercial ali com a Oceania, e depois nós passamos a ter também essa relação a partir de outros países, inclusive bastante desenvolvidos, né, e industrializados. Vamos adiante. A agricultura na Austrália, ela é considerada bastante mecanizada. Então voltemos aí lá, né, lembremos, na verdade, daquela foto lá, daquela colheitadeira e daquele caminhão sendo abastecido pelo que estava sendo colhido lá das primeiras cartelas. Esta agricultura muito mecanizada emprega cerca de 3,9% da população economicamente ativa da região, tá? Que é a chamada PEA. Então observem só, nós temos lá na região algo muito parecido com o que acontece aqui. Aquilo que nós conhecemos que provocou o famoso êxodo rural, né? Então, o campo se mecanizou,
as máquinas substituíram a força corpórea de centenas de trabalhadores e centenas de milhares e milhões, quem sabe, aí ao longo desse processo. E aí então, com as máquinas trabalhando no campo, nós temos bem reduzido o efetivo de trabalhadores, né, nesse meio aí dos grandes cultivos. Ademais, essa agricultura lá na região é praticada sempre em grandes propriedades. Então nós temos lá cultivos especializados e de grandes extensões, cujos principais produtos são trigo, aveia e cevada, cana-de-açúcar e algodão. Então vejam aí que nós temos lá alguns tipos de culturas, né, culturas agrícolas, que são praticadas também por aqui. Isso tem muito a ver, se você pegar um planisfério e olhar lá em que região do globo, em termos de latitude, está ali a Oceania em relação ao Brasil, a África, você vai ver ali que nós estamos numa faixa climática parecida em algumas regiões. Vamos lá então. Sobre a pecuária na Austrália. Lá na Austrália nós temos o maior rebanho do mundo de ovinos, tá? Isso principalmente representado pelas ovelhas. E aí, se você conhece as ovelhas, você sabe que as ovelhas, elas têm uma lã, que é o pelo dela própria, que cresce bastante, e aí em algum momento de nossa história se descobriu que tosando ou tirando, né, essas lãs, o pelo da ovelha, nós poderíamos produzir, inclusive, tecidos a partir deles. Então, a produção de lã representa 25% do total mundial. Você vai ver em algumas literaturas, inclusive, que lá, nessa região, existem mais ovelhas do que seres humanos, tá? E elas não se prestam no sentido de serem ali cuidadas somente para fornecer lã. Daqui a pouco a gente vai ver algo sobre isso também. Então, o que mais? O que mais se destaca? Destacam-se também caprinos, bovinos, sendo um dos maiores exportadores de carne bovina do mundo. Então tem isso, sempre que a gente fala em animais que são ali criados na Austrália, sempre falam nos ovinos, mas se lembre aí desse dado, um dos principais, se não o principal dos fornecedores de carne bovina do mundo é daquele país, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre a exploração mineral na Austrália. Então vejam só, nós temos aqui um mapa da Austrália e ele está demonstrando aqui em diferentes cores regiões onde são mais intensas e menos intensas essas produções, essas explorações de minérios, tá? Então a Austrália está lá entre um dos maiores produtores de bauxita, que é o minério de alumínio do mundo. Interessante, por que ele não é o maior produtor? Por que não estão lá as maiores minas que exploram a bauxita? É porque isso ocorre em Guiné, né, que é um outro lugar, mas para fins de produção e tratamento da bauxita, para se transformar em alumínio, que vai ser utilizado aí, dentre outras coisas, para esse monte de latinha de alumínio, de refrigerante, de bebidas alcoólicas e outros produtos variados que nós vemos, saem de lá, da Austrália, tá? Então acaba sendo o maior produtor, aquele que prepara a bauxita para a fabricação de artefatos de minério de alumínio. A Austrália está também entre os maiores produtores de zinco, minério de ferro, ouro e níquel. Então vejam que além da bauxita aí, nós também temos recursos naturais, nesse caso minerais, que são bastante importantes aí para uma série de outros produtos, né? Então, minério de ferro, veja só você, quantos artigos, quantos materiais que nós temos aí no uso, no dia a dia. Eu próprio estou vendo aqui, agora onde estou, uma série
de materiais que necessitam aí do tratamento desse minério para que sejam aí manufaturados e estejam aqui a nosso serviço, né? Facilitem muito o nosso serviço. Se você aí onde você está agora olhar ao seu redor, também vai identificar uma série de outros materiais, uma série de outros produtos que também saem de um ou outro desses minerais aí, como eu enfatizei no caso o minério de ferro. Mas além disso, apresenta reservas de prata, de estanho e de cobre, né? Então prata, todos sabemos para que serve a prata, muitos de nós aí temos um anelzinho, uma correntinha de prata, o estanho também muitíssimo utilizado no dia a dia, e o cobre aí de vez em quando a gente está vendo uma notícia ou outra de algum lugar que ficou no escuro porque teve a fiação roubada, justamente porque o cobre vendido a quilo aí faz com que algumas pessoas recebam algum dinheiro por conta dessa atividade. Em outras palavras, o cobre é vendável, me desculpem, aí nos ferro velhos, né? E é considerado um dos materiais nobres nesse caso. Além disso, concentra expressiva parte das reservas mundiais de urânio. E vejam só então, se concentra parte das reservas mundiais de urânio, a isso equivale dizer que muito do mundo fica de olho nessas reservas lá do país, uma vez que o urânio enriquecido serve como combustível aí para as famosas usinas nucleares, não é isso? Então, apesar de todo o controle, toda a fiscalização que se faz, obviamente que o urânio não pode ser livremente explorado, livremente vendido, mas lá há uma reserva desses recursos naturais que são importantes e de interesse aí de diversas nações. E isso causa uma característica geopolítica interessante também ali na Austrália. Tudo bem? Vamos falar um pouco sobre o recurso água lá na Austrália. Então, para isso, a gente tem que falar da famosa Grande Bacia Artesiana. Vamos observar inicialmente esse mapa. Observem essa parte de azul, que está diferenciada. Eis aqui a Grande Bacia Artesiana, não é isso? A Grande Bacia Artesiana, gente, é um dos maiores aquíferos do mundo. Vejam só, observem quando tiverem a oportunidade, observem, comparem aí o tamanho da Austrália com outros países que estão ali, abaixo da linha do Equador, e você vai ver que esse aquífero realmente abrange uma área grande, abrangeria uma área grande, não só lá na Austrália, mas em qualquer outro lugar onde ele estivesse. Ainda na relação aí do tamanho desse aquífero com o tamanho lá da Austrália, ele corresponde a cerca de 1/5 do tamanho total do seu território. E esse aquífero favorece uma série de outras atividades justamente por conta da sua presença. Se eu fosse falar de forma diferente, ele favorece que se tenha a manutenção de algumas atividades ali que não haveriam se ele não estivesse ali disponível na Austrália. Então vamos observar aí que nós temos a seguinte situação. Ele é muito importante por conta de extensas áreas desérticas lá na Austrália e atividades econômicas que consomem água, que é o caso da agricultura, a pecuária e a mineração. Então, se nessas áreas desérticas ali, ou com muito pouca água, elas estivessem sem, ou num lugar onde não estivesse a possibilidade, não houvesse a possibilidade de que se tirasse água lá desse aquífero para transmitir até esses lugares, para fazer irrigação e ajudar ali em outras atividades, talvez alguns lugares ali onde nós temos agricultura não houvessem. Então, esse aquífero é extremamente importante para essas áreas, tá, lá de atividade, lá na Austrália. Tem um detalhe importante que talvez você tenha se perguntado
por que a mineração tem alguma coisa a ver com necessidade de água. E aí, se você tiver com tempo, procure aí vídeos no YouTube para você ver que a água é muito utilizada, inclusive na separação de minérios, quando eles são explorados lá, retirados da natureza. Tudo bem? Vamos adiante aqui, verificar mais algumas questões que estão relacionadas diretamente aí com a economia, tá, da Austrália. Então vejam só, na fotografia a gente tem uma grande mina, né? Dali está sendo tirado algum minério. Observe que eles vão descendo ali, cavando caminhos, e à medida em que isso vai sendo cavado, esse buraco vai sendo cavado, obviamente os minérios foram dali retirados, tá? Então, sobre as fontes de energia lá na Austrália. A energia é obtida principalmente do petróleo e do carvão mineral. Então, eles utilizam principalmente petróleo e carvão mineral. Mas sobre esses dois recursos naturais, a gente tem que falar que a produção de petróleo é insuficiente. E nesse caso, a Austrália importa o petróleo. Tudo bem? Já falando no carvão, nós temos o inverso. O carvão é produzido numa maior quantidade e chega a ser exportado. Então vejam que há aí uma relação de equilíbrio entre a necessidade de se importar o petróleo para o que é realizado ali, para as atividades que necessitam dessa fonte de energia, mas também há sobrando ali a produção de carvão, né? Então existe a possibilidade de exportar e isso causa algum equilíbrio na chamada balança comercial, ou a relação entre importação, a necessidade de importação de artigos e a possibilidade de exportar, não é isso? Então, temos aí um equilíbrio, já que o país não só compra, ele também vende, e aí isso se normaliza, digamos assim. Certo? Vamos falar um pouco sobre a Nova Zelândia. Conforme a gente vê aqui, a Nova Zelândia está dividida em duas partes, são duas grandes ilhas, não é isso? É uma ilha que está a norte, a ilha que está a sul. A pecuária lá na Nova Zelândia é uma das atividades econômicas mais importantes para o país. E aí nós temos duas principais características e diferentes situações nesses dois diferentes territórios, que é a Ilha do Norte e a Ilha do Sul. Na Ilha do Norte, destaca-se a criação de gado leiteiro, tudo bem? Então o gado leiteiro, bem como nós conhecemos aqui nessa região, é também bastante ali criado, né? Nós temos grandes criações na Ilha do Norte. Já na Ilha do Sul, predomina a criação extensiva de ovinos, né? Como nós vimos anteriormente, lá das ovelhas, dentre elas, e principalmente. Então, observem bem, nós temos aqui Ilha do Norte, Ilha do Sul, aí características iniciais da pecuária são diferentes nessas duas áreas dessa mesma ilha, dividida em duas, que compõem aí a Nova Zelândia. Vamos ver aí outros dados a respeito da Nova Zelândia. Bom, sobre a economia ainda da Nova Zelândia. A criação de ovinos está associada à indústria de transformação de lã. É interessante, observem aí na fotografia, nós temos várias ovelhas e elas já estão ali quase na hora da tosa, né? Quase no momento propício à tosa. O que é a tosa? É a retirada do excesso de lã. Então, se você quiser se inteirar sobre esse processo, você vai ver que em diferentes épocas do ano lá, nós temos uma maior ou menor obtenção da lã, porque em lugares onde nós temos inverno, essa tosa também é reduzida para não deixar os animais expostos, tá? Então não é a todo momento que se tiram as lãs da ovelha. Situada próximo dos portos para facilitar o escoamento do produto.
Então, lá na Nova Zelândia, essas criações aí dos ovinos, da lã, elas ocorrem bem próximos dos portos, e aí são vários, né? Uma vez que é uma grande ilha ali, são duas ilhas, a Ilha Norte e a Ilha Sul, ou um país dividido em duas ilhas, e essas áreas, seguindo ali uma lógica da logística, elas estão ali, essas áreas de cultura estão próximos dos portos para facilitar a agilidade no escoamento desse produto, que inclusive é exportado bastante, né, para o mundo todo. Ainda, as exportações constituem-se de carne, lã e de peles. Então vejam que as ovelhas não rendem somente a lã, tá? Enquanto é somente lã, elas podem estar vivas ali, né? Somente a tosa para retirar aquele material para transformar em lã, elas permanecem ali vivas em seus rebanhos. Mas também existe aí a exportação da carne, né? A exportação de pele. Existe também lá, gente, se você for pesquisar, o comércio internacional de algumas peças que são muito utilizadas em artesanato, e aí alguns tipos de chifre e outras partes do animal, que já que o animal vai ser abatido, lá de acordo com normas e regras, também podem ser comercializados, ok? Vamos ver o que mais temos aqui. As indústrias dedicam-se aos produtos da pecuária, que é carnes, leite e lã. Então, enquanto vivas ainda, também tem a questão do leite, que é retirado ali dos ovinos e também é comercializado. E há também no país indústrias metalúrgicas e siderúrgicas, tá? Com todo o minério, obviamente, que é explorado ali na região, tem que ter esses tipos de indústrias, tanto metalúrgicas quanto siderúrgicas. O que a gente pode abordar, por fim, aqui sobre a economia lá daquela região, nós temos a questão do turismo, que é uma importantíssima fonte de receita, tá? Então, o turismo é muito fomentado lá naquela região. Conforme nós já vimos, é uma área onde nós temos paisagens muito bonitas e, além disso, não só as paisagens naturais, mas também ao oferecimento, à oferta de serviços, especialmente os educacionais, né, em nível de graduação, de pós-graduação, quando o pessoal vai para lá, faz intercâmbios, e isso tudo é muito, muito grande, faz uma parte, contribui com uma parte muito grande para a economia da região. Tudo bem? Assim, então, nós encerramos essa aula. Eu espero que você tenha gostado. A gente se vê numa outra oportunidade.